Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com os irmãos? Graças a Deus que estamos reunidos na pessoa de Cristo. Amém? Queridos, eu quero pedir que os irmãos abram gentilmente a Bíblia de vocês em Neemias, capítulo 7. A leitura hoje será longa. Nós vamos obedecer o escrutínio e a direção das Escrituras. Nós iremos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 69. É o texto. Eu tenho que respeitar o texto. Uma das coisas mais lindas que nós aprendemos nas Escrituras, e todos os pastores deveriam saber a respeito da pregação, é que a mensagem, ela emana do texto, não emana do coração do pastor. A mensagem emana do texto, por isso nós respeitamos o texto. Todo pastor que já tem uma mensagem, e depois ele fala, agora eu preciso achar um texto para me basear, cai fora. Sai correndo, não é homem de Deus não. A mensagem de Deus, é a palavra de Deus, a pregação ela deve emanar do texto, e por isso nós vamos seguir o que o texto está nos dizendo. Amém? Isso não é pregação, é só um aviso, tá, irmãos? Neemias, capítulo 7, do verso 5 ao 69, e já peço perdão aos irmãos, antecipado, caso eu me confunda com algum nome, que é muito nome diferente, nomes em hebraico, mas a gente vai tentar seguir exatamente como o texto diz, amém? Diz assim o texto sagrado, Neemias 7, 5, então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum, Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Benuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Hassum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harif, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outro Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254.
os filhos de Harim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lod, Hadid e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, os filhos de Rodevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuseim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsá, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nessias e os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Nicodá, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rebaías, dos filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele, estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos repetir os nomes? Deixa eu tomar uma água, porque é muita leitura e muito nome. Queridos, feche teus olhos, vamos orar. Deus de graça, é no santo nome de Jesus, exclusivamente de Jesus, que nós nos reunimos como teu povo, para te adorar, bendizer, cultuar, te louvar, porque é tudo que sabemos fazer para ti, Senhor. Nos conduz agora na tua palavra, nos instrua. A primeiro momento parece-nos estranho essa genealogia, Senhor, mas o Senhor nos ensinou, através do profeta Isaías, que a tua palavra não volta vazia. Fala aos nossos corações, ajuda-nos a entender esse texto, a importância dessa genealogia. Mostra-nos a tua verdade e que possamos viver para a tua glória. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Pois bem, na semana passada, nós iniciamos a pregação e a exposição do capítulo 7 de Neemias. E nós fizemos a exposição
dos 4 primeiros versículos. E eu me lembro de ter dito algo que eu preciso repetir aos irmãos, para que vocês possam muito bem entender o contexto que nós estamos. A partir do capítulo 7, até o final do livro de Neemias, nós estamos na segunda e última parte do livro. O tom da narrativa, a motivação de Neemias, todo o trabalho e esforço de Neemias mudou. Como é que mudou? Por que é que mudou? Porque todo o início do livro, do capítulo 1 até a finalização do capítulo 6, o foco era a reconstrução do muro. Trabalho completo. Todas as coisas estão funcionando. As portas já estão assentadas, as cidades, ou seja, a cidade já é visitada, e tudo aquilo que precisava ser aprumado num primeiro momento foi dos versos 1 a 4. 1 a 4. Isso significa que a vida cotidiana e a vida em Deus do seu povo, do povo judeu, estava começando a caminhar. As coisas estavam realmente acontecendo. Todavia, algo maravilhoso, sobrenatural, acontece após toda essa movimentação. Os irmãos vão se lembrar que na semana passada, ao lermos os 4 primeiros versículos de Neemias, capítulo 7, nós tivemos algumas informações importantes. Essas informações, elas vão coadunar com a continuação a partir do versículo 5 desse mesmo capítulo. Apenas para que os irmãos se lembrem, após Neemias ter agora redistribuído ou realinhado, na realidade, as funções, os trabalhos, após ele ter levantado 2 lideranças importantíssimas em Israel, seu irmão Hanani e Hananias, e não apenas levantado essas 2 lideranças, mas colocado responsabilidades para que eles pudessem realizar, após Neemias também ter lidado com novas situações, e resolvendo, decidindo novas questões, os irmãos se lembram? Portão se abre na hora tal, de tal maneira, portão se fecha na hora tal, de tal maneira, deve existir sentinelas sobre os muros, cada um deve trabalhar de frente da sua casa, os irmãos se lembram disso? Então ele também já reajustou e tomou novas decisões, e por último ele entendeu que ele não precisava e nem tinha como ele tomar conta de toda essa cidade agora, sozinho. Ele diz, a cidade é muito grande, parece que não está muito bem habitada ainda, tem muita coisa. E ele entende que ele não precisa levar todas essas coisas sozinhos. Ele sabe disso. Imediatamente, após tomar todas essas decisões, essas preocupações, e levar isso diante do povo, colocando em prática, o texto do versículo 5 diz que Deus falou com Neemias. Deus falou com Neemias. Olhem, por favor, no versículo apenas de número 5. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito. Após todas essas novas decisões que Neemias toma, dos versos 1 a 4, Deus fala com Neemias. Deus vai falar com Neemias. O que é que Deus está falando para Neemias? E aqui eu preciso que os irmãos prestem muita atenção. Deus está falando para Neemias, notoriamente, que o seu povo não deve, em hipótese alguma, esquecer a sua história e o seu passado. Quando Deus manda Neemias registrar toda a genealogia daqueles que subiram, que voltaram da Babilônia, Deus está dizendo, a história não pode ser esquecida. A história não pode ser esquecida. Isso não é algo que vem do coração de Neemias. É Deus falando para Neemias. Está claro no versículo 5. O meu Deus pôs no meu coração registrar a genealogia desse povo. Mas ele descobriu que já existia uma. E ele vai ler essa genealogia. Ele vai oficializar essa informação. Aquilo que era somente um documento burocrático, agora, na mão de Neemias, se torna a Bíblia. Nós temos esse documento, está aqui, no capítulo 7. Porque Deus notoriamente está dizendo que a história não pode ser esquecida.
Em outras palavras, ainda a título de informação e de introdução, Deus está dizendo que a história, o passado, a genealogia desse povo, precisava ser registrada. Óbvio que o texto fala especificamente do retorno da agora caída Babilônia para Jerusalém. Está falando da genealogia daqueles que voltaram do exílio. É uma genealogia específica do pós-exílio. Por que é que Deus está mandando registrar a genealogia do pós-exílio? Porque não é somente a história que não pode ser esquecida, e com muito carinho e delicadeza eu digo aqui, o nosso passado também não pode. Não porque o passado deva ter, de forma alguma, uma influência direta, consistente, até mesmo arbitrária em nossa vida. Não, de forma alguma. Muito menos ter um poder negativo em nossa vida. Também não é disso que o texto está dizendo. Mas para que a gente, como homens e mulheres de Deus, possamos construir uma nova história baseado no conhecimento daquilo que já aconteceu. Deus entende e trabalha de forma muito organizada com isso. Deus entende e trabalha de forma muito organizada sobre isso. E é evidente, irmãos, que eu não vou expor nome por nome daquilo que a gente leu aqui, por dois motivos óbvios. O primeiro motivo é que existem nomes aqui que só são citados aqui. Isso significa que nos falta, somos carentes de informações para pregarmos a respeito de todos esses nomes. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o objetivo de Deus não era que, ao termos essa genealogia, nós pregássemos nome por nome, mas conseguíssemos olhar para a genealogia como um todo e tirar as lições que o Espírito Santo deixou através dessa genealogia. Então, hoje eu farei uma pregação expositiva, mas é uma pregação expositiva de todo o texto lido. Nós não vamos seguir, evidentemente, versículo por versículo, porque isso seria impossível, e qualquer pregador que tentasse incorreria em pregar heresia ou inventaria algo do seu coração. Amém? Deu para entender? O que é que eu vou falar hoje então com os irmãos? A necessidade ou a importância de não esquecermos a nossa história. Dito isso, eu também quero abrir um parênteses aqui importantíssimo. Embora o texto está falando de questões históricas do passado desse povo, o foco não vai ficar na historicidade. Não vai ficar na historicidade. O texto não está falando do passado. O texto está falndo daquilo que Neemias tomou decisão baseado na sua própria história, na história do seu povo. Por isso que nós não devemos esquecer a nossa história. Porque existem decisões que podemos tomar hoje, com segurança, baseado nos acontecimentos do passado, sabendo que, se eu for por um caminho, eu conheço a história. Eu vou apanhar, eu vou sofrer, eu vou dar com a cara na parede. Mas eu também sei que, se eu, entendendo a história, tomar uma decisão baseada, coerente naquilo que já aconteceu, tudo pode dar muito certo. E é esses os princípios que Neemias vai nos ajudar a entender com relação a tudo que está acontecendo nesse textão aqui de toda essa genealogia. Amém? Primeira lição do texto, como um todo. A primeira coisa que Neemias nos ensina aqui, o texto nos ensina notoriamente: ouçam sempre a orientação de Deus. Ouçam sempre a orientação de Deus. O versículo começa falando isso no versículo 5. Tomando todas as decisões nos primeiros 4 versículos, o meu Deus colocou no meu coração. Qual foi a atitude de Neemias? Ouvir a Deus e colocar em prática o que Deus mandou. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a seguir a direção de Deus.
E eu sei que alguém, como crente em Jesus, pode dizer: pastor, amém, porque isso é óbvio. E eu vou te falar, não é. Deveria ser. Teoricamente é. Todo cristão, todo crente em Jesus, deveria ouvir a voz de Deus. Mas isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Aliás, existem dois motivos pelos quais isso deixou de ser uma verdade. Existem mais motivos, mas eu quero trabalhar dois aqui com os irmãos. O primeiro motivo já vem de alguns séculos passados. No século XVIII, levantou-se duas escolas de pensamento filosófico que têm até hoje influenciado negativamente a fé em Jesus. A primeira escola, nós chamamos isso no século XVIII de iluminismo, e isso é importantíssimo. E a segunda escola, nós vamos trazer uma compreensão do racionalismo. Essas duas caminham muito juntas. Para alguns filósofos, para alguns estudantes, entusiastas da filosofia, vão até dizer que são escolas gêmeas. Algumas que estão falando a mesma coisa, é que elas têm representantes diferentes dentro da filosofia. Todavia, elas defendem a mesma coisa. O que é que o iluminismo, nome bonito, né? A gente fala, nossa, iluminismo. Sabe o que é o iluminismo? A morte absoluta de todas as verdades. Toda verdade absoluta cai por terra no século XVIII. É o que eles defendem. Não existe mais verdade absoluta. Deus não é absoluto. A Bíblia não é absoluta. As Escrituras não são absolutas. Logo, nós precisamos recorrer a outros meios para compreender a verdade e obter conhecimento. E qual é esse meio? A razão. A razão. Toda a verdade, ela é adquirida a partir da razão. Pastor, fala para mim, eu nunca ouvi falar de um negócio desse. Sério que isso daí impactou a igreja de Jesus? Tá bom, eu te falo. Depois do século XVIII, o cristianismo morreu na Europa, baseado nessas filosofias. Toda a Europa hoje é considerada um continente pós-cristão, por causa desses pensamentos. Templos maravilhosos, catedrais que eram igrejas protestantes sérias. Uma rápida busca no Google e você vai perceber que esses templos viraram ou bar ou lugar de balada. Estão vazios. Sim. O iluminismo é terrível. Talvez não chegou tão claramente no Brasil, porque o Brasil é um país, e falo isso também com respeito, mas com muita dor, muito tardio em sua vida acadêmica universitária. Muito tardio quando a gente compara isso com Europa e Estados Unidos. Mas para esses países ditos de primeiro mundo, chegou com um impacto tão grande que destruiu o cristianismo. Uma boa parte, pelo menos, do cristianismo. E é exatamente essa a máxima. É exatamente essa a máxima. Todo conhecimento vem através da razão, ou, alguns dizem, da lógica. Não existe espiritualidade, e vamos combater veementemente tudo aquilo que se coloca ou se propõe a entender, a ensinar como verdade absoluta. Deus é uma verdade absoluta, por isso eles são contra Deus. Eles são contra Deus. Saindo do academicismo e indo para a prática do povo, até mesmo do povo leigo, como isso funcionou? Como isso se deu? É que as pessoas começaram a entender que elas deveriam, e eu sei que tem gente que vai virar o nariz agora para mim, que elas deveriam ser apenas pessoas de razão e não de emoção. Passaram a idolatrar tudo aquilo que é estritamente racional. Eu sou racional, eu tenho uma vida somente em razão, não ligo para nada que é emocional e emotivo. E isso é o que começou a se dar no meio do povo. Sai do teórico e começa a caminhar no meio do público. E quantos cristãos não se gabam de dizer, eu sou uma pessoa racional?
Não sou emocional. Sou apenas racional. E eu vou te dizer, isso é um erro. É um erro. Sabe quem criou as emoções? Deus. Nós precisamos ter o equilíbrio. Paulo, ensinando Timóteo a pastorear, ele diz assim: Timóteo, cuidado, hein? Nem 100% de um, nem 100% do outro. Nós temos o espírito de moderação. Somos moderados. Somos moderados. Mas eu estou falando a nível secular. E o que isso tem a ver com a igreja cristã? Sai do secular e entra no sagrado. Vocês se esqueceram que pessoas que se convertem do meio secular. E muitas vêm com essa herança. E não apenas com essa herança, muitos que já eram da igreja, começaram a estudar. Isso é muito bom. Não sei se os irmãos sabem, mas nos últimos 30 anos, é que os evangélicos começaram a ter uma representatividade grande nas universidades. Isso não era uma realidade dos evangélicos na década de 70, nem tanto na década de 80. Em 90, os jovens evangélicos começaram a frequentar faculdades. Eu estou falando isso aqui, é uma questão social, irmãos. Não estou nem falando de teologia. Só que esses jovens parece que não foram tão preparados assim. E começaram a receber informações na faculdade e trazer isso para dentro da igreja, e também agora eu sou alguém racional. E qual é o grande problema que nós temos com isso? O primeiro problema é quando a igreja passa a ser apenas uma igreja racional, que olha tudo através da razão e não através da oração. Isso é muito sério, porque isso é real. Irmãos, se vocês fizerem uma pesquisa séria no meio evangélico, vocês irão ficar estupefatos com a quantidade de evangélicos que passam semanas sem orar, e nem culpa tem disso. Não há amor na oração, não há fogo no coração pelo Espírito quando estão com Deus, não choram para estar diante de Deus em oração. Muitos entenderam que ser um cristão é ir à igreja aos domingos, e que isso ainda é uma questão racional, e esquecem o quão isso é um agravante para a vida dele. Deixa eu falar uma coisa. Eu entendo que uma pessoa que é extremamente sentimental vai ter muitos problemas na vida. Eu não queria dizer isso, mas é uma verdade. Vai ter muitos problemas na vida. Todavia, o contrário também é. Uma pessoa extremamente racional também terá muitos problemas na vida, só que de outras esferas. Geralmente o racional se acha mais sábio. Deixa eu te falar. Os racionais são os que mais machucam as pessoas que o amam. Não são os sentimentais. Machucam as pessoas que o amam. Porque ele nunca tem ternura, nunca ele consegue entender, ele nunca abre mão, ele é racional. São os racionais que têm menos misericórdia. São os racionais que têm mais dificuldades de mudar diante da palavra de Deus. Nem 100% sentimental, onde você fala graça e paz, a pessoa começa a chorar, mas também nem 100% racional. Nós temos o espírito de moderação, mas tem algo pior ainda, é quando nós paramos de orar, e aqui a gente vai para a esfera espiritual, porque nós como cristãos, começamos a entender que a gente pode decidir as coisas através do nosso intelecto, e a Bíblia não exclui o nosso intelecto, só fala para o nosso intelecto estar ligado ao trono da graça. Nós oramos, nós buscamos Deus em oração em nossas decisões, nós apresentamos as nossas causas diante de Deus, todos os dias, e com o intelecto que Ele nos deu, nós vamos tentar ver se uma coisa está caminhando junto à outra, porque a palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus é o nosso norte. Um dos grandes problemas de não ouvirmos mais
A voz de Deus é que a igreja passou por uma situação extremamente complexa desde o século XVIII. Isso afetou todo o continente europeu, afetou muita parte da igreja norte-americana, chegou tardio, mas chegou ao Brasil. Sempre vem com uma roupagem de inteligência, de cultura, de alguém mais elevado academicamente, sabendo falar bem, mas um coração morto diante de Deus. Esse é um primeiro motivo. Passamos a olhar todas as coisas pela razão, ao invés de pela oração, sabendo que uma coisa não exclui a outra, só que precisam caminhar juntas. Um segundo ponto, pelo qual nós perdemos a nossa identidade de oração, é que há 40 anos nesse país, o povo de Deus tem sido bombardeado com uma má teologia, uma teologia maldita. Qual teologia é essa? De que o centro do cristianismo é Deus nos fazer pessoas de sucesso. Há 40 anos estão sendo ensinadas em muitas igrejas: você é o centro do coração de Deus, você é o centro da Bíblia, Deus só vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Quem veio aqui hoje receber a bênção nesse culto, levanta a mão. Quem fez? E o tempo todo é só isso. Logo não preciso clamar, Deus já me olha como o centro de todas as coisas. Nós trocamos a oração por determinação. Eu determino. Determina o quê, rapaz? Determina o quê? Não consegue nem ganhar no FIFA, no videogame. O que está falando que você determina, rapaz? Isso é sério. Jesus nos ensina em Mateus 6, você não consegue acrescentar um côvado da sua altura, o que você determina? E nós generalizando o evangelicalismo no Brasil, a crentaiada do Brasil foi inundada num falso evangelho. E um falso evangelho nunca nos ensina a orar, nunca nos ensina a buscar. Eu quero afirmar algo a vocês. Se o irmão Neemias não tivesse uma vida de oração, jamais, nesse momento da história, ele iria parar tudo o que ele estava fazendo para fazer uma genealogia. Olha a sequência que ele está vendo de afazeres, de realizando as coisas. Ele só parou porque ele era um homem de oração e ouviu a voz de Deus. É por isso que nós precisamos orar. Porque geralmente é na oração que Deus fala ao nosso coração, que Deus coloca paz em situações que só Ele conhece como está sendo angustiante para nós, que o Senhor nos direciona a lugares que a gente está dizendo: Senhor, eu estou perdido, eu não estou vendo nenhuma luz, tenha misericórdia, passa comigo por esse vale, e graciosamente Ele vem até você e te pega pela mão. É na oração que Ele começa a conduzir vocês por lugares que você fala: eu nunca imaginei que eu iria por esse caminho, mas o Senhor nos conduziu, porque Ele é o nosso norte. E quando a gente vê, o nosso testemunho é para a glória de Deus, dizendo: se não fosse Deus, porque se fosse por mim mesmo, eu não chegaria onde estou. E tudo isso aconteceu porque nós ouvimos a direção de Deus. Esse é o primeiro ponto que esse texto fala hoje. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e isso é de extrema importância. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, tanto para vocês que estão me ouvindo, para aqueles que estão nos assistindo, e talvez para algum amigo, amiga, irmão, parente, família, que venha falar algo a você a respeito exatamente do que eu vou falar agora. Alguém chegar para você e dizer, ou uma voz que você possa ouvir, seja uma voz humana, de alguém falando, ou uma voz na sua mente, meio estranha, levantando sentimentos, desejos,
E se isso não encontrar nenhuma passagem bíblica que corrobore com aquilo que está sendo dito a você, ou que está na sua mente, repreenda isso. Não é Deus. Deus fala conosco somente por meio da sua palavra. Eu provo. Abra em Jeremias, por favor. Capítulo 1. Isso daqui é extremamente importante para a nossa fé. Extremamente importante. Jeremias, capítulo 1. No capítulo 1, o profeta Jeremias está narrando o seu chamado profético. O chamado de Jeremias aconteceu muito precocemente. Quando ele estava na barriga da mãe dele ainda. Foi o que aconteceu. Leiam comigo, por favor, o versículo de número 4 e 5. Olha só como aconteceu o chamado profético dele, em que Deus levantaria ele para ser um profeta. Verso 4. 1:4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse é o chamado. Antes dele nascer, Deus já tinha o vocacionado. Deus esperou ele nascer, crescer, se tornar alguém com consciência de mundo, de si mesmo, de quem é Deus, obviamente se tornou um adulto, e agora então ele vai iniciar o seu ministério profético. E aqui tem um outro parênteses também. Criança não tem ministério. Criança não é profeta. Criança não é pastor. Criança não tem que estar pregando para a igreja. Criança não está à frente de nada. Deus esperou o profeta crescer. Deus esperou Jesus ter 30 anos. Para com esse negócio de, mas a criança foi selada. A criança, para com isso. Criança não tem estrutura para levar ministério nas costas. Nem a gente tem. Para com isso. O texto deixa isso muito implícito, muito claro. Virou homem, cresceu, adulto. A primeira palavra de Deus dentro do ministério profético de Jeremias. Ainda no capítulo 1, agora no versículo de número 11 e versículo de número 12. O que acontece? Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Neemias nasceu, saiu do ventre da mãe, já com um chamado. Foi consagrado adulto, não é criança, adulto. Primeira palavra de Deus para ele: Gerê, vamos conversar. O que você está vendo? Estou te mostrando algo. Fala em voz alta. O que você está vendo? Senhor, eu estou vendo um galho. Estou trazendo isso para o português agora para ficar mais claro. Português comum. Um galho, tá? De amendoeira. É um galho. É isso mesmo que eu estou vendo, senhor? O senhor está mostrando um galho. E Deus fala: é isso mesmo. Esse galho é um símbolo que eu estou te dando da minha palavra. A minha palavra começa aqui e ela termina aqui. O meu compromisso é com ela, é com o que está dentro desse galho. Eu, como Deus, velo sobre a minha palavra, essa vara, esse cânon, fez sentido agora? Que é a vara de medir. Eu velo sobre a minha palavra para fazer cumpri-la. Eu não tenho responsabilidade com invencionices de homens, com aquilo que homens falam do seu coração, e isso é heresia. Como profeta, o que é que você vai falar? Somente o que está na minha palavra. Está no texto. Isso é claro. Isso é claro. Precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está na palavra. Amém? Segundo lugar, voltando para o texto de Neemias. Em segundo lugar, quando olhamos para todo o texto, nós temos uma segunda lição. E eu vou falar isso também com muito carinho. O nosso passado
não deve ser o nosso algoz. O nosso passado não deve ser o nosso algoz. Contudo, não deve ser apagado. Vou repetir. O nosso passado não deve ser o nosso algoz. O que é algoz, pastor? O carrasco. Lembra daquele homem que vinha com o machado ou na guilhotina para cortar a cabeça? Isso é o carrasco, isso é o algoz. Aquele que machuca, que traz feridas, que determina o futuro daquele que foi julgado. O nosso passado não deve ser o nosso algoz. Contudo, também não deve ser apagado. Eu explico. Em primeiro lugar, não deve ser o nosso algoz. O nosso passado e a nossa história não deve ter a última palavra na sua vida, e nem na minha. A nossa existência e a nossa vida não deve ser fruto de um passado terrível que nós vivenciamos. Não deve. Eu sei, vocês sabem, Deus sabe, que existem pessoas que têm um passado terrível, sofrível, que deixou marcas, dores. Sabemos isso. E por isso eu falo com muito cuidado e delicadeza. Não quero ser indelicado com ninguém. Sabemos, e Deus sabe, que existem, e trazendo isso agora para a comunidade cristã, crentes em Jesus, que até hoje sofrem com o que aconteceu no seu passado. Geralmente, tristemente, lamentavelmente, eu sei que muitas pessoas têm um passado marcado por perversidades sexuais. Lamentavelmente, eu também sei que existem pessoas que 10 segundos, 5 segundos da sua vida, lá no passado, mudou drasticamente a sua existência. Um acidente, uma doença, uma perda. Eu sei disso. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus pode curar a sua dor. Jesus, eu falo isso com uma segurança muito grande no poder do Evangelho. Jesus pode limpar o seu passado. Jesus pode transformar aquele senso que você tem de culpa. Geralmente as mulheres violentadas têm um senso de culpa muito grande, como se elas fossem culpadas. Jesus, o seu Deus, o seu Salvador, pode tirar todo o senso de culpa, porque nunca foi a sua culpa. Jesus pode tirar todo aquele odor, fedor emocional que você tem de você mesmo, quando você se lembra de algum erro, de algum pecado do passado, e nem fala agora de agressão sexual, mas de algum erro, de algum passado, de algo, de luxúria. Jesus pode fazer isso, porque o sangue de Jesus é mais forte do que qualquer alvejante, e pode limpar os seus pecados e deixar a sua vida mais branca como a pura neve. Jesus pode transformar todas as suas marcas. O seu passado, a sua história, não pode determinar a sua vida presente e nem o seu futuro. A base bíblica que temos para isso é que quando a gente fala do povo de Israel, e não apenas nessa genealogia do capítulo 7, quantas vezes o povo de Israel sofreu intromissões, guerras, perversidades de todas as estirpes, de todas as situações, e eles se mantiveram de pé. O passado não pode ditar a nossa história. Jesus pode transformar de uma forma que eu não consigo explicar. Eu só posso garantir que você pode sentir e viver isso com Jesus.
E se você está precisando de alguém para te ajudar a isso, procure os pastores dessa igreja ou irmãos confiáveis, para que a gente possa orar até que a graça de Jesus rompa os céus e transforme a sua vida. Porque nós cremos nisso, por meio do santo nome de Jesus. O teu passado não pode ser o seu algoz. Contudo, ele não deve ser esquecido. Difícil a coisa, né? Ele não pode. Ele não pode ser esquecido. Porque a história, para nós crentes de Jesus, uma vez que agora estamos curados em Cristo, a nossa história deve ser a nossa pedagoga, nos ensinando a viver o presente e construir um futuro seguro e glorioso. Viver bem o presente e construir um futuro firme, seguro, glorioso. Queridos, uma coisa é fato, não é nem teologia, é um fato. Todos nós, cada um de nós, temos memórias das coisas passadas. Todas as memórias são como heranças mentais. Estão em nossa mente. A gente até tenta esconder, mas elas estão lá. As memórias. A questão é o que a gente faz com elas. E é exatamente esse o ponto. Em Cristo Jesus é possível transformar todo o nosso passado. E existem pessoas que têm um passado maravilhoso. Falam, não, eu não tenho, graças a Deus, não tenho problema nenhum com o meu passado. Lógico, eu me arrependo de um tantão de coisas que eu fiz antes de Cristo. Mas isso serve para todos. Nossas memórias, a nossa história, o nosso passado deve ser uma pedagoga, nos ensinar a viver o presente e construir o nosso futuro. Qual o grande problema de se apagar a história? E eu quero trazer aqui alguns pontos importantíssimos para a sua e para a minha vida. Qual o problema que temos de apagar a história? De apagar o nosso passado, a nossa memória? Em primeiro lugar, se apagarmos a história ou o nosso passado, nós nunca iremos conseguir definir quem somos e o que nos tornamos. Quem somos está baseado numa construção de vida que nós vivemos até aqui. E o que nos tornamos só tem critério de comparação se eu saber quem eu fui, o que me aconteceu. Se você apagar a sua história, você apaga a sua identidade. Deixa eu falar uma coisa, a tua identidade é Cristo. A tua identidade é Cristo. Não há necessidade de apagar a sua história. Você pode falar agora, curado pelo sangue de Cristo, tudo que você vivenciou no passado, e o que foi que Jesus fez com você na sua vida, o como Ele transformou a sua vida e a sua existência. É isso que o povo de Deus está o tempo todo labutando. Já fomos escorraçados pelos egípcios, fomos escorraçados pelos assírios, fomos escorraçados pelos babilônicos, estávamos junto aos persas. Deus é conosco. Existe uma nova história. Em Cristo Jesus sempre há uma nova história. Uma segunda coisa terrível que acontece: se nós apagarmos a nossa história, se esquecermos do nosso passado, o ser humano, isso é comprovado, o ser humano só ama o que conhece. Apague a sua história, acaba o amor. Você fica um ser vegetativo, não há expectativa, não há ternura, e ainda que eu tente ter misericórdia de você, tenho que dizer a verdade, você se torna um ser humano insuportável. Terceiro motivo pelo qual nós não podemos apagar a nossa história e o nosso passado. Comprovado. O ser humano só dá valor naquilo que ele conhece. Você sabe quantos filhinhos de papai estragaram a herança dos pais? Sabe por quê? Não conhece a história do pai. Não sabe o que o pai passou, o que a mãe passou.
Os pais erraram. Criou a pão de ló, nada contra. Só estou dizendo que só teve o pão de ló. Mas não teve o amargo. Tentou excluir o amargo da vida dos filhos. Isso forma caráter. Dificuldade forma caráter. Persistência, resiliência. Isso é comprovado. Quer ver um pai que sabe colocar essas dificuldades na vida dos filhos? Deus. Forma caráter, muda. Transforma. Isso é sério, queridos. Isso é importante. Precisa ser revisto. Os pais, eu estou dando um exemplo dos filhos que pegam herança e consomem, porque isso é muito comum, de conhecimento de todos, isso acontece todo ano. Mas você dificilmente vai ver fotos dos filhos dizendo, nossa, esse dia aqui, ó, tá vendo essa selfie aqui? Você só vê a selfie dos caras em iates, helicóptero. Mas você nunca vai ver uma foto de um filho dizendo assim, esse dia foi o dia que meu pai me levou até a sala da diretoria da empresa dele, e me mostrou, jogou umas fotos na minha cara e falou assim, ó, tá vendo essa caixa de sapato? Foi aqui que eu comecei. Tá vendo minha mão suja? Foi assim que eu comecei. Para você poder fazer sua faculdade agora de graça. De graça para você, para mim tem custo. Sabe quanto custa o seu curso? Sua vida? Sabe quanto custa o seu lanche na faculdade, meu rapaz? Hein, meu chapa? Para você dar valor? Sabe como é bom você poder ir com o seu carrinho zero para a faculdade? Quando tem um monte de gente pagando fretado para voltar embora? O ser humano só valoriza aquilo que ele conhece, coloca o filho para trabalhar. Não estou falando para você colocar o cara como na limpeza. Ele já nasceu realmente num berço privilegiado, manda ele ser o melhor então. Tem que dar um resultado dos estudos, meu Deus do céu. Isso é sério. Quarto motivo, do porquê não podemos apagar a nossa história. Conhecer o passado e a história nos traz a segurança de um novo futuro. Não é uma condição sine qua non, mas ajuda muito. Vocês não têm ideia de como ajuda. Vocês não têm ideia. Até na saúde. Você chega lá no médico, no cardiologista e fala, parece que meu coração está dando uma tremedeira, doutor. Primeira coisa que ele fala, histórico familiar. A história muda tudo. Qual é o seu histórico? Vamos começar daí, anamnese. Qual é o seu histórico? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. O nosso passado, a nossa história, não deve determinar o nosso futuro, não deve determinar a nossa existência, não deve ser o nosso algoz. Todavia, contudo, entretanto, não podemos apagá-lo. Não podemos apagá-lo. Terceiro lugar, o texto diz que a cidade precisa se desenvolver, crescer, todavia, com organização. Olhem comigo, por favor, o versículo de número 66. Olha isso. Olha o que o texto está dizendo. Toda essa congregação, ele está falando, toda essa contagem de pessoas que são judeus, judeus natos, foram de 42.360. 42 mil pessoas, 360. 42.360 pessoas nas costas de Neemias. Dá vontade de orar por ele agora. Misericórdia. Sabe o que ele fez? A gente precisa crescer como cidade, a cidade está meio vazia, essa é a ideia dele. Parece que não tem ninguém, a gente já falou que isso é só uma perspectiva, visto que a cidade não cresceu quando não tinha ninguém lá, e todo mundo que tinha que voltar já tinha voltado, nas 3 caravanas, já estavam aqui. Então essa perspectiva dele, essa visão dele é uma perspectiva que as coisas não estavam funcionando bem. Está tudo vazio, parece que não está acontecendo. Tá, mas quantas pessoas tem aí? Bom, pelo censo, 42.360. O que faz? Vamos organizar tudo isso daí. Primeira organização, por família. Vamos lá, versículo 5 a 25. Leia aí, irmãos, não é para ler, mas olhem, do 5 ao 25. Todo o versículo começa dizendo, os filhos de,
vamos organizar em família. Terminou de organizar as famílias? Sim. Vamos organizar as cidades. Versículo 26. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. 26, já muda o nome. Os homens de Belém, de Nefotá, até 38. Os filhos de Senaá, dividimos em cidades. E quantas pessoas cada cidade pode deixar aqui em Jerusalém e não voltar para os arredores, porque a gente precisa continuar trabalhando e aqui é a capital. Primeiro, organização em família. Segundo, organização de cidade. Terceiro, organização de sacerdotes. Olha lá, a partir do versículo de número 39 a 42. Os sacerdotes, 2 pontos, e começa a travar. Esses, vocês têm que ir lá para o templo. Vamos, gente, vamos. Organização. Não adianta crescer sem organizar. E depois os sacerdotes, levitas. Versos 43 a 45. E nesses levitas nós temos, tanto os cantores como os porteiros, todos aqueles que faziam o trabalho de recolocar a lenha, o óleo. Gente, vocês não podem falhar. Lembra-se? Mas por que ele está fazendo isso? A história mostra. Que história? De Êxodo. Quando o tabernáculo estiver pronto, tais pessoas vão fazer isso, tais pessoas vão fazer aquilo, tais pessoas, a história pode ser a nossa pedagoga. Termina os levitas, e agora os servidores do templo. Daí vai do versículo 46 até o 56, servidores do templo. Termina os servidores do templo, vamos organizar agora os servidores de Salomão. Vejam bem, servir o templo é servir ao Senhor. Servir Salomão é a parte burocrática, os que servem o governo. E vai até o versículo de número 60, versos 61 a 64. Esses são os imundos, os que estão em pecado e os inaptos para o trabalho. Deixa eles de fora. Organização. Está no versículo 64, está falando lá. Esses procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, porque foram tidos como imundos. Xixi. Organiza esses também. Esses aí é disciplina. Até que os sacerdotes levantem Urim, Tumim, e a gente vê o que vai acontecer com eles. Deus ama a organização. Deus ama que sejamos organizados na nossa vida. Mas é ser muito... Deus é. Deus não falou assim, vou criar o mundo. Pum, criou o mundo. Não, primeiro dia é uma coisa, segundo dia, outra coisa, terceiro dia. Deus ama a organização. Ele sempre mostrou isso. A organização do trabalho do templo. A organização do trabalho do templo. Tem uma coisa que eu acho que eu já falei uma vez só, não me lembro. É maravilhoso nós vemos a organização de quando Deus deu a nós, ou aos judeus, a Moisés primeiramente, os 10 mandamentos. Você viu como está organizadinho? Você fala, está organizadinho? Está sim, irmãos. Vou fazer uma pergunta para você. O terceiro mandamento é, não usarás o nome do Senhor Deus em vão. É o terceiro mandamento. Biblicamente, esse mandamento poderia estar no 8º lugar? Não podia, estou te avisando então. Não. Por que não? Porque foi Deus que organizou. Como Ele organizou? Primeiro, 10 mandamentos Ele dividiu em 2. Os 4 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para mim imagem de escultura, não usarás o meu santo nome em vão e guardarás os dias de sábado. Os 4 primeiros mandamentos, o que é que Ele está falando? É o relacionamento de vocês para comigo. Ele nem está lembrando dos outros homens. É o relacionamento individual do meu povo para comigo. A partir do 5º mandamento, Deus organizou e deixou por último. Agora sim, é o relacionamento de vocês com outros seres humanos. Honrará pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho e não cobiçarás. Não tem nada a ver do relacionamento agora do homem com Deus. É do homem com o homem. Organizado. Por isso que não podia mudar. Quando se fala desse segundo grupo, dos 6 últimos, que é do homem para com o homem, ele também organizou. Qual é a organização que Deus fez dos últimos 6 mandamentos? Deus organizou através do agravante da violação do espaço do outro. Pode pensar. A violação do espaço do outro. 5º mandamento:
honrará pai e mãe. Já começa na família. Dentro da sua casa, existe uma questão de honra, de ensino, mas também os pais precisam ensinar Cristo para os filhos, tá? Mas só dizendo aqui dos mandamentos. Você não pode ser invasivo a isso. Honrar pai e mãe. Sexto mandamento. Aí vai decaindo. Qual o sexto mandamento? Não matarás, que é uma coisa mais invasiva, né? Então você não pode tirar a vida de alguém. Primeiro você honra o pai e a mãe. Isso já vem da família, é o núcleo. Sai da casa, tá vendo? Vai saindo, vai diminuindo a evasão, ou perdão, a invasão, não é evasão, a invasão do espaço do outro. Sai da casa do pai e da mãe, não matarás. Isso é difícil, você está tirando a vida, é extremamente invasivo. Não pode. Não pode. O que é isso? Daí vem o próximo. Não adulterarás. Olha só. Você não tira a vida, mas também você não pode quebrar a aliança que ele tem com outra pessoa. Isso é invasivo. O outro, próximo da escala. Não roubarás. Percebe? É uma invasão a menos. Lógico que eu não quero que você roube aquilo que é uma propriedade privada minha, todavia você não está quebrando e entrando na santidade do matrimônio, é muito mais invasivo. Então não roubarás. Depois não roubarás, vai ficando menos invasivo. Não levantará falso testemunho. Você não chegou perto da pessoa, você nem encostou na pessoa, mas você falou com a língua. Por último, e esse nem na língua, só está no coração e ninguém vê, não cobiçarás. Ordem. Por isso que não pode mudar as ordens. Deus tem uma ordem. Deus tem uma ordem. Deus ama a organização e é exatamente aquilo que Neemias fez aqui. Todo desenvolvimento na sua vida, meus irmãos, todo crescimento na sua vida, você tem que estabelecer uma organização e uma ordem. Quarto, já vou terminar. Quarto, daqui a pouco. Uma quarta lição importante. O desenvolvimento da cidade de Jerusalém, assim como o crescimento, só se daria se todas essas pessoas citadas nessa genealogia, trabalhassem com afinco. O que é isso? Uma vez que está dividido em grupos, Neemias está dizendo, sacerdotes, sejam sacerdotes. Sejam, trabalhem bem, com temor, todo dia, ao abrir os portões do templo, não é nem da cidade, é do templo, façam isso de forma coerente. Aos porteiros, façam isso para a glória de Deus. Aos cantores, cantem certinho, aprendam, estudem, façam isso para a glória de Deus, de forma rica, bonita. Todos precisam. Todos. Aquelas famílias que mandaram as pessoas ao trabalho, aqui em Jerusalém, para a capital, façam isso de forma digna. Isso traz uma aplicação perfeita para nós. Irmãos, a nossa igreja local só vai se desenvolver e não vai ser uma igreja estagnada se todos cumprirem com o seu papel, se todos se envolverem em fazerem bem. O ser humano, ele tem é uma condição do ser humano, uma cultura talvez, condição não, uma cultura do ser humano em falar, todo final de ano começa a fazer reflexões da vida, né? Então, a gente já está chegando no final do ano, dá para fazer. Você realmente foi o melhor diácono que poderia ser esse ano? O melhor músico? O melhor cantor? O melhor pastor? Você foi o melhor cristão que você poderia ter sido? Você foi mesmo? Será que não existe nada que você não consiga olhar para Neemias e falar, olha como ele fez, Senhor, me ajuda a enxergar aonde eu preciso mudar, através daquilo que o Senhor me deu, da vocação que o Senhor me deu na igreja local. Do ano passado, de 2022 para 2023, o que de fato teve uma mudança significativa no meu ministério? É impossível que todo mundo esteja 100%. Impossível. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Se cobrem. Deus, eu preciso mudar. Me ajuda a ir além daquilo que eu consigo, mas me dá graça.
O Senhor fez isso com Paulo, ele diz, eu trabalho mais do que todos, daí ele volta e fala, não eu, mas a graça de Deus em mim, então eu quero essa graça, me ajuda. E Israel chegou nisso, conseguiu crescer. A história vai dizer que quando eles cresceram, eles alargaram as firmezas dos laços, e aí o templo virou uma bagunça na época de Jesus. Consistência. Em último lugar, quinto lugar, o texto nos ensina o seguinte, que nós precisamos crescer e nos desenvolver. A cidade de Jerusalém precisava crescer e se desenvolver, contudo, sem negar os seus princípios. Não vale tudo, não. Tem um ditado maldito aí no mundo que fala assim, é mais ou menos assim, eu sou ruim de ditado, viu, irmão? Sou ruim. Mas é mais ou menos assim, que na sorte e no amor vale tudo, vale nada. Isso aí vai te mandar para o inferno. Na nossa vida, para a gente alcançar os nossos objetivos, vale tudo, vale nada. Nós não abrimos mãos de princípios. Jerusalém estava precisando de pessoas capacitadas, cada uma na sua área, e de repente surge um problema nessa genealogia, que é exatamente a última parte do verso 61 a 64, quando é dito que muitas pessoas não se encontravam na genealogia, porque foram tomadas como imundas. O que Neemias podia fazer? Eu entendo, mas a gente está precisando de pessoas, a gente está precisando pessoas para fazer isso, para fazer aquilo, esse povo vai atrasar o nosso tempo, vai fazer com que seja mais demorado as coisas para voltar ao normal, vamos colocar... Não, vocês ficam de canto. Nós não abrimos mão dos nossos princípios em Jesus Cristo. Pastor, mas isso vai fazer com que demore um ano e meio a mais para eu chegar no meu objetivo. Cristo vai ser ferido? Vai, não faça. Prefira demorar 1 ano e meio, 2 anos a mais, e viver com Cristo na eternidade, do que você negar o seu Senhor. Isso é muito sério. Pastor, mas isso vai abrir uma porta, e vai dar muito bom, né? Assim que o pessoal fala, vai dar bom. Não vai não, você vai para o inferno. Você vai negar Cristo, você vai abrir mão da sua cruz. Nós não abrimos mão de princípios, isso é importantíssimo. Qual o resultado de nós não abrirmos mão de princípios? Isso é fé, é que Deus honra quando continuamos firmes nos princípios da palavra de Deus. Eu quero encerrar lendo com vocês Daniel capítulo 1, onde vai dizer que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as comidas do rei da Babilônia. Ele foi deportado, ele é uma das pessoas que foram para o exílio babilônico. No capítulo 1, é dito que ele chegou lá, e o rei iria dar comidas, que isso iria contaminar. O que foi que os jovens fizeram, que estavam junto com Daniel? Era tudo jovem, tudo garotada. Eles viram aquelas iguarias, a Bíblia chama de iguarias, eram comidas refinadas, diferentes, mas eram algo que iria macular a fé deles. Aí eles saíram da Bíblia e foram para o popular. O que não mata engorda. A gente dá risada, mas é uma verdade. A garotada não estava nem aí. Vamos comer. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel tomou uma decisão diferente. Ele diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui começa o milagre, versículo 9. Ora, Deus, honrando Daniel, Deus
concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porieis em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Esses três é o que vão entrar na fornalha de fogo daqui a pouco. E Jesus estava com eles lá. Jesus estava com eles lá. 12. Experimenta-te, peço-te, os teus servos, 10 dias. Olha o que Daniel fala. Vamos fazer aqui um estudo de caso. Eu preciso de 10 dias. E que se nos dê legumes a comer e água a beber. Só isso. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Aqui Daniel se complicou. Ele tirou a comida de todo mundo, né? Todo mundo vai comer a mesma coisa. Ele se complicou, ficaram com ódio de Daniel. Mas ele não se importa com isso. Não se importa. Ora, preste atenção agora o milagre. 17. A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Aquilo que eram moleques, de repente se tornaram extremamente conhecedores da cultura da onde estavam, das culturas vizinhas, se tornaram inteligentes para discutir sobre a cultura e com sabedoria em usar a cultura a seu favor. Isso é milagre. É Deus honrando. Vocês não quebraram meus princípios. Eu sou com vocês. Eu vou destacar vocês no meio de todos. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Precisamos crer. Mas não acabou por aí. Final do versículo 17. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E sabe o que aconteceu com Daniel? Por conseguir interpretar as visões e sonhos, principalmente do rei, o rei tirou ele do meio da garotada e falou: de agora em diante você é o governador de toda a Babilônia. Porque um jovem colocou no seu coração não romper com os princípios de seu Deus. Deus seja louvado. Isso é bíblico. Que Deus nos ajude a viver para a glória dEle. Que Deus nos ajude a ouvir a sua voz, a sua direção. Que Deus nos ajude o nosso passado ser apenas e nos servir apenas como mentor, da onde não podemos errar novamente, do que não devemos fazer novamente, mas jamais ter autoridade sobre a nossa vida. Que Deus nos dê um espírito de organização, sejamos sistemáticos, organizados, sabendo o que fazer. Que Deus nos permita que nós possamos desempenhar a vocação que Deus nos deu, por mais simples que seja, com graça, com firmeza, em crescimento e constância. E por último, que Jesus nos guarde, que Jesus guarde os nossos pés, de não cair e abrir mão dos seus princípios. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?